A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia! Lembrem do que eu disse ontem? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu disse a vocês que isso foi antes da consumação da obra redentiva. E como isso foi feito, apenas nos mostra que para cada cristão, cada filho de Deus, existe um provisionamento do céu. Existe um provisionamento. Jesus até disse assim, ele disse, qual de vocês, sendo pai, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se peixe, lhe dará uma cobra? Ele disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Foi o que ele disse. Então até vocês que são homens aqui, pais aqui, vocês fazem provisionamento para seus filhos. Você não acha que Papai Deus é mais esperto que isso? Jesus diz, ele faz. Ele ensinou os discípulos e disse, orem assim. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então agora, que tudo já foi acertado, não precisamos pedir por isso, podemos simplesmente avançar e receber. E é mais que suficiente para todos. Ouçam, vocês não acham? Ele é um rei. Ele não vai dar seu pão diário, sabe, olha esse pouquinho aqui. Não, e receba isso. Não é como maná no deserto, se você não pegar hoje, vai embora para sempre. Não! Alguns de vocês, eu disse, vocês nunca pegaram o que pertence a vocês. Desde que se tornaram cristãos, tem havido várias sobras de pão diário para vocês, que você nunca pediu. E o que você deveria gastar todo dia era mais que suficiente para você sozinho. Era suficiente para você e muitos outros. Então você poderia ter ajudado outros. Agora, uma vez que você não requereu o que era seu, já é hora de fazer! Já é hora! E sabe por que eu disse isso? Porque palavras são importantes. Palavras são importantes. E tudo na criação tem uma memória. Então, o que quer que tenha sido posto em sua conta ainda está lá? Ainda está lá? Para alguns aqui está acumulado. Você se assustaria com o que te pertence? Ah, aquela vez que você ficou pedindo a Deus uma casa já estava lá o tempo todo, você só não sabia como pegar? Aleluia! Você ainda está aí? Glória a Deus! Eu me recuso a estar quebrado! Como eu poderia estar quebrado? Como eu poderia estar quebrado? Estamos em que verso? Ok, 7. Então profetizei como foi ordenado, e enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E quando eu olhei, eis que os tendões e carnes cresceram sobre eles, e a pele os cobriu, mas não havia fôlego neles. Então, veja que algo mais vai acontecer agora. Verso 9. Então disse ele, o Senhor, a mim, profetiza ao vento. Falar com o vento, em português foi traduzido como espírito, pois vem da mesma origem hebraica. Ele disse ao outro, fale com a rocha.
E então ele diz, fale aos ossos secos. E agora ele diz, fale com o vento. Nós podemos falar com o vento? Podemos falar com o vento? Está bem aí? Ele diz, profetiza, filho do homem, e diz ao vento. Assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Verso 10. Então eu profetizei como ele me ordenou, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se puseram de pé, um sobremodo numeroso exército, e alguém diga aleluia! Ele diz, filho do homem, fale com o vento. Precisavam de água, estavam chorando, precisamos de água. Moisés ora para Deus, Deus, há tantas pessoas, onde podemos ter água? O Senhor diz, fale com a rocha, diga à rocha que traga para você água. Os ossos muito secos, filho do homem, esses ossos podem viver? Senhor, depende de você. Ele diz, muito bem, profetize aos ossos. E diz, ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus fará com que o fôlego, ele está falando aos ossos. Deus fará com que o fôlego venha até vocês e viverão. Eu queria que alguém dissesse algo aos seus negócios. Eu queria que alguém dissesse algo às suas finanças. Sabe, eu comecei 6 negócios o ano passado, todos afundaram. Eu não sei o que fazer. Sabe, eu estava vendendo isso e aquilo. E então, finalmente, os clientes não vieram mais. Sabe, eu abri a loja e algo aconteceu, a loja está vazia, as pessoas não vêm. Profetiza! Ouçam isso. Agora, vocês sabem, você não pode só profetizar, precisa da palavra, precisa da rema. Entendem? Precisam. E como você consegue? Primeiro, você tem que entrar na palavra. Entrar na palavra e deixar que a palavra de Deus inspire você. Você estuda a palavra, ouve a palavra e a fé vem pelo ouvir. Então, depois de ouvir a palavra e a fé vir até você, você ora. Você ora no Espírito Santo esperando que Deus lhe dê a rema. Ok? O Espírito Santo lhe dará a rema. Agora, por que orar assim? Porque a sua mente natural não consegue sintonizar a estação de Deus. Há uma estação, uma frequência. Estão ouvindo? A sua mente natural não sintoniza, não consegue. Então, eu vou andando e falando em línguas, esperando pelo momento, porque Deus, irmãos e irmãs, Deus é um mestre comunicador. Quando Ele fala, esmigalha a dúvida. Ele diz, a minha palavra não é como um martelo, como fogo e como uma espada. É poderosa demais. Então você não tem que ter medo, não tem que se preocupar. E se Ele disser e eu não souber se é Ele, então você não estava orando do seu espírito. Você simplesmente anda orando no espírito e esperando o momento, rema. Esta é a palavra da fé, a palavra do poder. Então você ora falando em línguas, Ele sabe o que está em sua mente. Ele sabe sobre sua loja, sabe sobre suas finanças, ele sabe sobre aquele negócio, mas você está esperando uma palavra porque você vai profetizar como ele te ordenar. Você precisa do código, Deus, eu preciso do código sonoro. Preciso do código sonoro. Aleluia! Preciso do código sonoro. Então, eu estou falando em línguas. E num certo momento, a palavra vem direto ao meu espírito. Glória a Deus. E você pode entender por que Ele nos diz que não importa o que aconteça, somos vitoriosos para sempre. A única forma de você perder é quando você se recusa a usar o que você tem ou você é ignorante. Ele diz, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então muitos cristãos sofrem derrotas porque são ignorantes.
Eu nunca serei derrotado. Ah, não. Eu vou entrar na palavra, a fonte de todo conhecimento, e Cristo, que é a personificação de toda sabedoria, manifesto em mim, eu me recuso a fracassar. Eu me recuso. Aleluia. Então você, para o que quer que seja, precisa do código sonoro? Precisa. Uma vez que você tem o código sonoro e você o usa, a criação vai responder a você. O código sonoro está em toda coisa criada. Está em toda coisa criada. E uma vez que o Senhor colocou esta rema em sua boca, não fique calado. Fale! Você ouviu Ezequiel, eu profetizei como me foi ordenado. Eu profetizei como me foi ordenado. E sabe, o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar, para fazer das nossas vidas um sucesso. Foi para isso que ele veio, é seu ajudador. Vê, e não importa o que você está passando, ele veio para te ajudar a vencer. Não o ignore, ele veio te ajudar a vencer. Por isso que não há posição de desvantagem para você. Ele veio te ajudar a vencer. Mesmo que o problema seja muito para você, como indivíduo, era muito para você. A pressão era demais. Então, ele é aquele chamado para andar ao seu lado. E a voz dele vem e diz: filho, filha, eu quero te ajudar. Tudo o que você precisa é ouvir a voz dele. Mas para ouvir com clareza, você deve ativar seu espírito orando em línguas. De forma que quando você o ouve, será fino. Ou seja, claro, preciso, sem dúvidas em sua mente que ele falou com você. Você apenas sabe. Às vezes, você encontra um cristão que recebeu um relatório muito terrível em sua saúde. E então ele não sabe o que fazer porque ninguém que ele conhece que teve aquela condição viveu. E então a morte está pairando sobre a cabeça dele. Aquele amigo que era nascido de novo e teve esse problema, aquele outro amigo nascido de novo com esse problema, e ele diz para si mesmo: essas pessoas tinham ainda mais fé que eu. Ouçam, não se trata da fé deles, trata-se da sua fé. Não se trata do que eles conseguiram conquistar ou não conseguiram. Trata-se do que você está disposto a fazer. A pergunta é: o que você quer? Ele pode te ajudar? Sim. Ele pode te tirar disso? Sim. Como ele faz isso? Ele precisa de você. Precisa da sua cooperação. Você precisa da ajuda dele e ele da sua cooperação. Ele diz: dois não podem andar juntos se não concordarem. Ele precisa da sua cooperação. Sabem, na vida, há tantas pessoas que já se colocaram para a derrota. E, às vezes, este é o maior problema delas. E isso as impede de ver oportunidades, mesmo as que já estão lá, ok? E traz frustração à vida delas. Elas não entendem que essas coisas começam com pensamentos. Eu li sobre um experimento que foi feito por um pesquisador japonês. E o que ele estava tentando fazer, na verdade, ele divulgou os relatórios do seu experimento ao redor do mundo. E ele, no momento, está guiando um projeto, ajudando
a inspirar crianças jovens sobre a importância da água. Foi uma experiência com água que ele realizou. E pensem nisso, a partir do que estudamos na Bíblia, que a terra estava coberta com água, ok? Tudo era água. E o Espírito Santo se movia sobre o abismo. Outra vez é água. E então Deus falou com a água. A água é tão importante, então ele começou a realizar esse experimento na água e ele decidiu que congelaria a água. E ele pegou água de fontes diferentes, pegou de poços, de rios, também água da torneira, mas de acordo com ele, a da torneira não funcionou, falhou, por causa do cloro que ela continha, então estava contaminada de alguma forma. Na maioria, água natural. E ele colocou a água abaixo de cerca de menos 5 graus Celsius. E ele queria ver, nesse estado congelado, que cristais se formariam a partir do gelo, se houvesse. E que formas de cristais e cores de cristais seriam? Se responderiam a palavras. Então ele colocou estes recipientes diferentes, usou um enorme refrigerador, e ele e seus assistentes, todo dia, falavam coisas boas com esta: você é maravilhosa. Obrigado. Você está indo muito bem. Eu te amo. Falando com a água. E ele ia para outra. Eu te odeio. Você é inútil. E dizia todo tipo de coisa terrível a essa. E sabe, assim fez. E ele descobriu que aquela que havia recebido aquelas palavras de amor e gratidão produziu os mais belos cristais. E aquelas que eles insultaram, abusaram e xingaram estavam deformadas. Os cristais estavam deformados. Ele também tentou com tipos diferentes de música, tocando música boa e agradável, músicas divinas de Beethoven, para uma que se tornou excelente. Agora ouçam, esse experimento tem várias figuras. Você olha para as figuras e elas são belas. E você consegue ver de verdade como os cristais se formaram. Então, ele usou música pesada, sabem? Vocês sabem. E é interessante que os cristais ficaram deformados. Ele tentou tipos diferentes de sons e descobriu que os melhores cristais, os cristais mais bonitos, eram aqueles cristais que tiveram bela música com palavras de amor e gratidão. Água respondeu a palavras. Agora, estes são experimentos que foram testados e provados. Você pode fazer na sua casa, são muito simples. Estão ouvindo? Muito simples. E aqui vai o que é interessante. Descobriram que se estes cristais se formaram assim, respondendo a palavras, e o seu corpo tem água, 70% de água. Não é de espantar que muitas pessoas estão doentes, porque é uma resposta
da água, as palavras ruins, as palavras abusivas que têm recebido e aquelas que têm falado para si próprios. O quão rápido você vai mudar sua fala? Entende o que eu digo? Você entende porque as pessoas adoecem? A água no corpo está respondendo às palavras terríveis que falam sobre si próprios. Os cristais ficaram deformados. E você vê por que alguns estão deformados em seus corpos. Deformados até na mente. Por exemplo, quando você libera... veja, a água é um tipo do espírito. Ela simboliza o espírito humano e a alma humana. Você entende? E quando você libera ira e frustração, é a manifestação de uma alma deformada. Está deformada por dentro. Isso causa ira e frustração contínuas. Precisa de cura. Agora, você achou esse maravilhoso, mas pense nisso. Pense nisso. Há outros experimentos onde esses pesquisadores conseguiram mostrar que, através da sua observação humana, através dos seus pensamentos, até mesmo partículas subatômicas mudam suas formas. Agora, isso é impressionante. Isso é impressionante. Porque o que significa é que estas partículas respondem à energia que está vindo de você. Seus pensamentos têm energia. Você libera energia dos seus pensamentos que afetam seu ambiente e, no fim das contas, as circunstâncias da sua vida. E aí você entende por que, embora você lance sementes, sabe, muitos dizem, eu não entendo, eu lancei sementes e não tenho resultados. Certamente há tudo isso que você tem que considerar. Você não pode lançar sementes e amaldiçoar seu negócio, amaldiçoar suas finanças. Veja, uma vez que seus pensamentos, sua mente, pode controlar as circunstâncias da sua vida, e você está tendo pensamentos negativos, pensamentos de medo, de incredulidade, de ira e frustração, eles se manifestarão em suas palavras e eles vão se manifestar no arranjo das coisas ao seu redor. Agora, isso é muito sério. E o que a Bíblia diz... Como o homem pensa no coração, assim ele é. Seus pensamentos refletem seu caráter, e seus pensamentos afetam seu caráter. E então afetam as coisas que acontecem com você, afetam as coisas que vêm para você. Você pode atrair, seus pensamentos atraem aquilo com que se parecem. Se você é frustrado, atrai pessoas frustradas ao seu mundo. Se você tem ira, você atrai, sabe, esse tipo de pessoas ao seu mundo também. Sabem? Mas isso acontece em sua vida, então isso permite os pensamentos negativos, isso os permite. Você tem que conscientemente não permitir. Conscientemente programar sua mente. Conscientemente. É algo que você escolhe fazer, pode não gostar, sabe? Há pessoas que gostam de segurar aqueles que chamam inimigos em sua mente. Eu nunca vou perdoá-lo. Falam de um homem que estava morrendo no hospital, e ele disse, dê isso aqui para aquela pessoa e aquilo para aquele outro, isso aqui. E então ele mencionou uma pessoa em particular. Ele disse, mesmo que eu encontre no inferno, eu continuarei odiando ele. Ele ainda estava irado, estava morrendo, falando suas últimas palavras. No leito de morte. E se lembra desse inimigo dele e diz, eu esperarei por ele no inferno. E ainda há aquele outro que estava tão irado
com aquele filho e disse: não dê nada a ele. Dê isso a esse, isso a aquele, mas a ele não dê nada. Ainda estava com raiva, morrendo. Sabe, há pessoas que seguram aquilo dentro delas, seguram aquela raiva, aquilo queima nelas, e eles ficam protegem a raiva. Então mesmo que você as aconselhe e diga: você tem que perdoar, não! Você sabe o que ele fez? Sabe o que ela fez? Sabe, não se trata deles. Quando você perdoa os outros, trata-se da sua vida. Perdão trata da sua própria vida. É para você. Quando você libera outros, você se torna livre. Enquanto você os segura, fica se prendendo ao que fizeram contra você, você não está livre. Não está livre. Não é livre. Você tem problema, mais problema que elas. Te traz infelicidade, desorientação. Você já viu pessoas que andam assim, indo ao escritório? Não tem certeza se esqueceram algo e então... são confusas até de onde estão. Desorientação. Glória a Deus. 3 coisas para tomar cuidado. Veja, se você quer que as circunstâncias e eventos mudem a seu favor, número 1, seu coração tem que se alinhar com a palavra. Seu coração tem que se alinhar com a palavra. Lembre-se, com o coração o homem crê. Com o coração o homem crê. E com a boca a confissão é feita. Vem e lembrem-se o que a confissão é. Homologia. Significa falar a mesma coisa em consentimento, eu já disse. Sim. Veja, você tem que receber o código do Senhor, não é apenas falando algo. É falando a mesma coisa em consentimento. Com a boca a confissão é feita. Ele não disse com a boca a declaração é feita. Embora seja uma declaração, mas é a declaração da mesma coisa. Veja, falar a mesma coisa. Em consentimento, ou seja, você concorda com ele e com o que ele diz. Então o que você diz é consistente com o que ele disse. Aleluia. Número 2, a sua mente tem que se alinhar com o seu coração na palavra. A sua mente tem que se alinhar com o coração na palavra. Veja, porque tem que ter significado. Quando você usa a linguagem, tem que ter significado com seu coração. Então a sua mente tem que se alinhar com seu coração na palavra. E em terceiro lugar, a sua fala deve pronunciar o código sonoro. Sua fala deve pronunciar o código sonoro. Agora veja, estamos ensinando as mesmas coisas com palavras e termos diferentes. Esse código sonoro é o que chamamos rema. Vem. Essa é a palavra rema. Essa é a palavra ativa. Essa é a palavra que o Espírito de Deus te dá para aquele momento, para aquela situação. E é isso que Ezequiel está dizendo: profetizei como me foi ordenado. Esta é a palavra da fé. Veja, ela é ativada no seu espírito pelo Espírito Santo. E quando você diz, vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Agora, entenda isso. Seu corpo e a sua mente não reconhecem o tempo.
O seu corpo não sabe que ele está nu hoje. As emoções não sabem, seu corpo não sabe. Seu corpo não reconhece o tempo, não responde ao tempo. Suas emoções não respondem ao tempo. Respondem à sua mente, ao que quer que a sua mente diga a elas. Vêem isso? Sabe por que estou entrando nisso? Eu já digo. Porque isso é muito, muito, muito importante. Mas veem, nossos corpos se sujeitam aos nossos pensamentos, que vêm da mente. Agora vejam isso. Imaginem que eu dissesse a vocês, alguém acabou de construir uma casa e deu a você as chaves. Você ainda não viu as chaves? Você diz, sério? Agora sua mente fica, sabe... E amanhã, às 8 horas da manhã, você deve se apresentar em tal imobiliária e ir pegar as chaves da sua casa. E eu te mostro as fotos da casa. Oh, meu Deus! Você já está dançando? Seu corpo não está esperando por amanhã. Ele não sabe que será amanhã. Ele já está se alegrando como se já tivesse a casa. Certo? E as suas emoções, você expressa alegria, você expressa, sabe, felicidade. Você... como se já tivesse a casa. Por que eles estão respondendo? Porque sua disposição mental está na foto. Existe uma casa? Eu tenho uma casa. Então ele já está dançando, feliz. E se você estiver doente, a dor de cabeça já se foi. A febre se foi. Sabe, tem gente que quando não tem dinheiro, se sentem péssimos. Sabe, a cabeça já baixa... E aí, como está, rapaz? Tudo ruim? Sabe, eu estou numa pior. Por que você está na pior? Porque não tem dinheiro? E ele acha que porque não tem dinheiro não tem amigos, sem dinheiro sem amigos, sabem? Então, ele está acabado. Mas deixa ele ganhar algum dinheiro. E... se veste, está pronto para ir? Está pronto? Veem isso? Certo? A que seu corpo está respondendo? A que suas emoções estão respondendo? Pensamentos na sua mente? Então, quando ouvimos algo que não é bom, não nos deixa felizes, nossos ombros caem. Mesmo que você estivesse dançando antes da notícia, se forem más notícias, de repente chega uma... E agora você pensa como vai orar, como... sabe o que você vai fazer. E se tiver música tocando, desliga essa coisa. Isso está... Você não quer ouvir música, sabe? Nada. Nada. Se tiver crianças dançando ao seu redor, você diz, tira essas crianças daqui. Sabe, você... Qual o problema? Você só quer ficar sozinho agora. Por quê? Porque é algo sério agora. Agora imagine enquanto você faz isso e pensa, oh Deus, oh Deus. Então, o telefone toca e você nem quer atender. Então, por alguma razão, você decide atender. E a pessoa do outro lado diz, sabe, nos disseram isso sobre você e aquilo, ligamos para dizer que não é verdade e... Não é verdade? É sério? Ei, glória a Deus! O que mudou? Informação. Só isso. Isso mudou seus pensamentos. E uma vez que seus pensamentos mudaram, todo o seu corpo está cheio de luz. Glória! E agora você quer dançar? Obrigado, Senhor Jesus! Mas eis o que você tem que aprender. Viva além das suas circunstâncias. Viva no futuro do seu sonho. Celebre as suas vitórias. Não espere que elas aconteçam primeiro. Viva elas. E você descobrirá que está mudando coisas a seu favor.
vivendo-as, e você descobre que as melhores ideias estão vindo a você com poder para realizá-las, para fazer acontecer. Sabe, muita gente tem boas ideias, mas elas vieram para nascer, mas parece que não há força para dar à luz. Veem, isso é terrível. Mas se você deixar o Espírito de Deus ministrar a você assim, você fica em uma atmosfera de alegria e adoração. Você entende por que a adoração é tão importante? O código. Veem, quando adoramos a Deus e o louvamos, o nosso espírito está sintonizado à estação dele. E nesse momento, podemos receber rema. Podemos receber visões. Visões. O poder das visões. Como eu posso ter visões? Posso ter visões. Bem, ele disse, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e filhas profetizarão. Ele diz, os jovens terão o quê? Visões. E seus velhos sonharão o quê? Sonhos. Então, de uma forma ou de outra, você tem que ver algo. Aleluia, eu creio em visões. Eu creio em visões. Eu creio em visões, devemos ter visões. Todo filho de Deus precisa saber que o Espírito Santo foi derramado e que se tornou possível a ele ter visões. Você quer ter visões? Alguns aqui já têm tido visões. Você pode ter visões? Pode ter mais? Ter visões. Glória a Deus. Lembrem, tivemos que falar dessas coisas porque assim as tornamos disponíveis e também as transferimos através da mensagem. Quando pregamos e ensinamos a palavra, a fé vem. Do contrário, você pode nunca recebê-la. Vêm os dons do Espírito. Se ninguém fala dos dons do Espírito, ninguém recebe os dons do Espírito. Se não falam disso, eles não têm. Se não falam de cura divina, eles não vão ver milagres. Vem. Sabe, arranjar as circunstâncias a seu favor. Comece a declarar o que é que você quer e como você quer que isso seja. Ouçam, você percebe que no momento que você começa a falar, coisas começam a ser criadas para você? Deixa eu mostrar algo na Bíblia. Isaías capítulo 48, verso 7. Leiam. Elas foram criadas agora, e não há muito tempo, quer dizer, no início. E antes deste dia delas não ouviste, para que não digas, eis que já o sabias. Certo? Ele diz, elas foram criadas agora. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, e não é o que estava lá antes. E ele diz, então vocês não dirão que já sabiam disso antes, é uma coisa nova que há agora. Vem, então Deus está fazendo coisas novas agora, e Ele as cria à medida que falamos, e elas são criadas agora. Por quê? Porque você nasceu na classe de Deus, você foi feito na classe de Deus, você é um criador. Foi isso que Ele te fez para ser. Lembre que Ele disse, lemos ontem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que ele se pareça conosco, que ele opere como nós. Então você pode criar essas coisas, elas são criadas agora, não mais tarde, não amanhã. Quando você fala, está sendo feito para você. Então não frustre a graça de Deus. Esta graça é para o seu benefício. Use-a para o seu bem. Não a frustre, deixe que ela funcione. Deixe que ela opere. E uma vez que você diz, agarre-se a isso. Não diga, sabe, eu falei, depois eu vi. Você viu o quê? Que as coisas começaram a mudar. Não se esqueça, há outras forças. Há outras forças.
que tentam inclinar as coisas daquela forma. Especialmente imagine que estamos lidando com a mesma coisa, eu estou lidando com essa coisa e você com a mesma coisa, ou seja, estamos na mesma questão. Para onde a coisa vai inclinar? Vai inclinar para aquele cuja autoridade é mais forte. Se eu me recusar a desistir, não faz diferença para mim o que o outro está pensando. Eu vou ter do meu jeito. Eu vou ter do meu jeito. E se o outro cara for assim também, bem, que Deus decida. Entende o que eu digo? Então não me diga, ele disse, ela disse, não. O que é importante para mim é que a palavra de Deus é pessoal. Eu vou ter do meu jeito, eu disse que vai funcionar desse jeito e é desse jeito que vai ser. Em o nome de Jesus Cristo. Lemos no outro dia que ele diz: confiamos no Deus que ressuscita os mortos. No Deus que ressuscita os mortos. Você diz, venha como vier, vai ser do meu jeito. Então não importa o que tenha acontecido, vai inclinar para o meu bem, está voltando a meu favor. É assim que Deus quer que pensemos. Não sabe, vamos ver, vou desistir, não importa se algo acontece. Disseram isso, disseram. Disseram? Você viverá sua vida pelo que disseram? Quem disse? Diga, em o nome de Jesus, eu digo! Sabe, a certas pessoas você não tem que responder. Quando falam assim, você ouve, e quando terminam, você vai embora. Não diga a elas nem sim nem não. Não diga nada, apenas ouça e quando terminarem, obrigado. Então vá para o seu quarto, feche a sua porta. Você fala em línguas, até que a rema venha. E quando ela vem, você profetiza. E então você fala com o vento, você fala com a rocha, você fala com a água. Fala com tudo. Isso vai se virar para o seu bem. Aleluia! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.